Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Hoje devemos ter a definição da situação de Brian Rodrigues. E aí, o jogador vem ou não para o Vasco? A América do México vai aceitar ou não a proposta vascaína? O jogador já disse sim ao Vasco. Falta o América aceitar a proposta. O Vasco fez uma boa proposta ao América, você vai ter detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Sforza, que está na mira do Santos Futebol Clube. Vai ser assunto aqui nesse vídeo também. Falaremos sobre o atacante Rony, que já tinha fechado com a equipe do Catar, mas a negociação melou e agora volta a pauta aqui no Vasco. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, vamos atualizar aqui tudo sobre o nosso gigante da colina. Já deixou seu like, né? Se não deixou, deixa agora, porque lá no final do vídeo você vai esquecer. Bom, começo falando sobre campeonato carioca. O Vasco joga amanhã. O Vasco encara a equipe do Volta Redonda lá no Espírito Santo, no estádio Kleber de Andrade. E tá uma festa danada, né? Lá no Espírito Santo, na capital e região metropolitana. O Vasco tá fazendo várias ações, né? Lá em Vila Velha, Vitória, Cariacica, enfim. E a galera do Espírito Santo tá aproveitando, né? Vi algumas imagens ontem do shopping, se eu não me engano, em Vila Velha, né? O pessoal foi lá para tirar fotos. Carlos Germano estava presente. Carlos Germano, que é capixaba e é um dos maiores ídolos aí do Vasco da Gama. Então, muito bacana a ativação que o Vasco está fazendo lá no Espírito Santo. A torcida do Vasco, que é gigantesca, né, no Espírito Santo. Eu costumo dizer que fora do Rio de Janeiro, Manaus e Espírito Santo, né, os lugares onde Santa Catarina tem muito também, mas Manaus e Espírito Santo é onde a torcida do Vasco domina, né? A torcida do Vasco manda e desmanda. E para esse jogo de amanhã, lá em Cariacica, mais de 18 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo Vasco e Volta Redonda lá no Espírito Santo. Teremos um bom público, né? Ainda mais levando em conta que no Campeonato Carioca os públicos estão lá embaixo, né? Em São Januário, por exemplo, o Vasco tem jogado aí para 9, eu acho que no último jogo teve mais, teve 14 mil mais ou menos, né? Então, enfim, a galera do Espírito Santo comparecendo. O recorde de público do estádio lá no Espírito Santo, inclusive, é do Vasco, né? Com 21.255 torcedores que foram assistir Vasco e Volta Redonda também no ano passado, vitória do Vasco por 2-1. Então, amanhã é dia de Vasco lá em Cariacica e tomara que o Vasco consiga essa vitória pro povo capixaba que merece, né? E vai ser um jogo muito difícil, Volta Redonda, que dos times pequenos é o que dá mais trabalho, tanto que é o líder do campeonato, né? Volta Redonda tá em primeiro, é o líder do campeonato. O Vasco pode assumir a liderança caso derrote a equipe do Voltaço. A gente fala mais sobre essa partida no vídeo da segunda edição, né, na parte da noite. A gente traz a provável escalação. O Vasco não deve ter Payet nesse jogo. Enfim, a gente fala sobre isso no vídeo da tarde. Agora, vamos de mercado da bola, porque tem bastante coisa aqui para a gente atualizar sobre chegada de jogador, possível chegada, e também sobre possível saída, e é sobre isso que a gente começa falando. Sforza, né? Juan Sforza, jogador do Vasco da Gama, está despertando interesse do Santos. O Santos demonstrou interesse e está avaliando uma proposta por Juan Sforza. O volante é bem avaliado pelos analistas do Alvinegro Praiano. O Santos, inclusive, pensou em sugerir ao Vasco uma troca envolvendo o atacante Lucas Braga, né, que o Vasco chegou a demonstrar interesse e depois recuou. Mas essa ideia não avançou. A informação é do jornalista Lucas Mussetti, que cobre o Santos
lá na cidade do litoral paulista. Então o Santos pode pintar aí com uma proposta pelo Juan Sforza, o Vasco que tem o interesse, né, de negociar o Juan Sforza. Acho que se chegar uma boa proposta, o Vasco libera, o Vasco aceita pelo Juan Sforza, seja um empréstimo com opção de compra, enfim. Vamos ver se o Santos vai formalizar uma oferta ao Vasco da Gama pelo volante, que a gente já sabe que não vai ser muito utilizado, né, nessa temporada. Até tem potencial o Juan Sforza, mas não conseguiu se adaptar aqui ao Vasco e bem provavelmente ser emprestado ou ser negociado é a melhor saída. Agora, hoje é o dia da definição de Brian Rodrigues, né? Vem para o Vasco ou não vem para o Vasco? A América do México tem que responder hoje sobre a proposta do Vasco. O Vasco fez uma proposta de 7 milhões de dólares, uma proposta muito boa, hein? 7 milhões de dólares ao América do México. Na cotação atual, isso dá 41 milhões de reais para comprar o atacante Brian Rodrigues. O clube mexicano é quem dará o aval ou não para essa transação. A janela de transferências lá no México fecha no dia 2 de fevereiro. Isso pode ser um empecilho, né, na negociação, porque o América não teria tempo para ir atrás de uma reposição. O valor da multa rescisória do Brian Rodrigues com o clube mexicano é de 10 milhões de dólares. O Vasco ofereceu 7 milhões de dólares ao América do México. A proposta do Vasco pelo Brian Rodrigues foi de 7 milhões de dólares, porém por 65% dos direitos econômicos do jogador. O América do México tem 80% do passe do jogador uruguaio e ficaria ali ainda com 15%, né, do jogador de uma futura transferência, caso aceite essa oferta aí de 7 milhões de dólares, 41 milhões de reais que o Vasco ofereceu ao jogador. A expectativa no Vasco é que chegue uma resposta no dia de hoje. E caso o América não libere, não dê o ok para o Brian Rodrigues, o Vasco já tem um plano B. O nome ainda não foi revelado, mas seria um jogador também de um nível parecido com o Brian Rodrigues. Vamos aguardar, mas hoje pelo menos deve acabar essa novela Brian Rodrigues, né? O jogador já disse sim ao Vasco, gostou da proposta que o Vasco fez, mas depende do América do México aceitar, né, essa situação, essa proposta que o Vasco ofereceu. Vamos aguardar, tá todo mundo ansioso pelo fim dessa novela do Brian Rodrigues. Uma outra novela que o Vasco tá de olho é o atacante Rony. O atacante Rony não vai mais para o Catar. A negociação do Rony com o Al Rayyan do Catar não vai mais acontecer, porque a janela de transferências lá do Catar fecha hoje e os trâmites finais da negociação não seriam concluídos a tempo. Por isso, o atacante, a princípio, vai permanecer no Palmeiras. Porém, Rony voltou à pauta no Vasco e o Santos também tem interesse no atacante. A apuração dos companheiros do NTcast do jornalista Fábio Torres. Então, com essa negativa, né, com essa reviravolta que teve lá na ida do Rony para o Catar, o jogador volta a ser assunto no Vasco da Gama. Vamos aguardar, tendo atualização a gente traz aqui. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!